Olá, olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Tô muito feliz que você está aqui pertinho de nós. Bom, eu estou aqui com o nosso americano preferido da galáxia, Foster Hodge. Da galáxia? Sim. Obrigado, Alexia. Que apresentação. Estamos aqui gravando do lado de fora, Exato. então pedimos desculpas de qualquer barulho. Não, mas eu também acho que é muito bom, porque essa é vida real e os nossos ouvintes e alunos também precisam saber como é falar e escutar português com barulho em volta. É uma boa desculpa, mas talvez vocês vão escutar, por Avião. exemplo, avião está passando agora, tem carro, tem crianças, talvez um cachorro, mas enfim. Sim, Vamos lá com o episódio, Alexia? sim. E para quem está chegando agora e não teve tempo de escutar o último episódio, nós estamos falando sobre as diferentes definições da palavra tempo. E por quê? Porque é a minha palavra preferida em português hoje em dia. Hoje em dia. Então, só um breve resumo. Eu posso falar isso? Sim. Então, só um breve resumo. Ou resumidamente. Ou resumidamente, na última aula pro Karaoke Connection Club, Alexia perguntou todo mundo qual é a sua palavra preferida na língua portuguesa. A Alexia perguntou para todo mundo. Alexia perguntou para todo mundo qual é a sua palavra preferida em português. Sim. E para a Alexia foi a palavra tempo. Sim, sim. Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre as diferentes formas que você pode usar a palavra tempo. Então, eu já começo com uma que eu acho que é a situação de todo mundo, que a gente precisa de tempo para viajar. Tá. É uma oportunidade para que alguma coisa seja realizada. Então, por exemplo, eu preciso de tempo para pensar, eu preciso de tempo para viajar, eu preciso de tempo para estudar. Ah, eu entendi. É quase tipo um recurso. Isso. É interessante pensar nisso, porque se você pensar bem, o tempo é nosso único recurso que é finito. Sim. O Cazuza falava, né? O tempo não para, na música dele. É, o tempo não para. Exatamente. Todos nós estamos perdendo tempo. Nesse segundo, É, a gente o está tempo gastando o inteiro. nosso tempo. Gastando não, passando, Sim. vivendo. Enfim, então a outra, que é a mais normal de todas, que é a previsão do tempo, né? Então, é alguma coisa que se relaciona com o clima. Então, a previsão do tempo. Será que amanhã vai chover? Amanhã o tempo vai ser chuvoso? Amanhã o tempo vai ser ensolarado? Amanhã o tempo vai ser nublado? É, então, qual seria a pergunta? Se alguém quer saber como vai ser o tempo amanhã, o que você diria? Como vai ser o tempo amanhã? Tipo, amanhã vai chover? Ah, na previsão Do tempo. do tempo. Na previsão do tempo. Na previsão do tempo, falou que não. Tá. Eu tenho uma pergunta, Alexia. Quando você falou, não temos tempo para fazer isso, eu preciso de tempo para viajar. Qual é a diferença entre tempo e um tempo? Tipo, eu preciso de um tempo para pensar. É uma coisa específica, né? Então, por exemplo, quando você tem um namorado ou uma namorada e você precisa de um tempo desse relacionamento. É um momento. Exato. Você não quer terminar, mas você precisa de um tempo para pensar. Não é algo indefinido, assim. Ah, não. Eu não estou falando, tipo, eu preciso de um tempo separado de Não, mas eu você. tô explicando, porque se alguém tiver um namorado, uma namorada brasileira aqui, a pessoa virar e falar: "Olha, eu preciso de um tempo
isso significa que eles querem, tipo, dar uma pausa. Mas eu queria falar, eu preciso um tempo para pensar sobre a sua pergunta. Sim. Então, Eu preciso de 5 minutos. Então, você tá dando, literalmente, você tá especificando que você precisa de um tempo e não o tempo em geral, até o fim dos tempos, sabe? Mas pode falar os dois. Eu preciso de mais tempo ou eu preciso de um tempo. Sim. Tá bom. E aí vem o tempo sendo usado na parte do esporte. Então, por exemplo, o primeiro tempo do jogo foi bom, o segundo tempo do jogo foi horrível. No segundo tempo, o Neymar foi bom. No primeiro tempo, o Brasil perdeu. E assim vai. E no futebol só tem 2 tempos. Sim, Primeiro e segundo. isso. Eu não sou muito de futebol. Sim, e também, ainda no esporte, por exemplo, o nadador teve um ótimo tempo, entendeu? Durante a prova, ele Uhum. conseguiu fazer um bom tempo de prova. Ah, entendi. Você falou o narrador. Nadador. Nadador. Nadador é alguém que Nada. que faz nada? Que é alguém que tá swimming, que tá nadando. O nadador é alguém que nada. Eu nunca reparei disso. Que Eu vou nadar hoje. o verbo nadar é to swim, né? Então, o que eles fazem? Nada. Eles nadam. Eu posso falar uma coisa, Alexia? Sim. No mês passado, no Karaoke Connection Club, tivemos o tema da pronúncia. Sim. Então, todo era relação. Tudo. Então, tudo foi conectado à pronúncia. E na palavra tempo é tão interessante, porque você fala tempo, e daí você fala, por exemplo, empo, é uma vogal nasal. Eu acho que isso é difícil para nós, gringos. Sim. Tempo. Tempo, Tempo. tempo, tempo. Pode falar um pouco mais devagar? Tempo. Por exemplo. Por exemplo. Uau. Então é empo. Tempo. Empolgado. Empolgado. Que quer dizer muito animado. Sim, eu tô muito empolgada para o episódio de hoje. Obrigado, Alexia. Bom, e aí, já que a gente entrou nesse assunto um pouco mais específico, temos também a da gramática, o tempo verbal, né? Presente, pretérito e futuro são tempos verbais. É. E também se subdivide, né? Que é o tempos do imperativo, tempo futuro. Enfim, a gente sempre fala tempo para falar sobre gramática. Tempo verbal. É outro assunto para um outro episódio. E Foster, você que ama música, e eu também, nós usamos coisas para medir o tempo da música, né? Que é a pulsação, por exemplo. Que é o quê? Pulsação. Pulsação. Sim. É. Então a gente usa isso para medir o tempo da música. Pulsação é o tum, tum. Então, eu como bailarina, por exemplo, É a medida. eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o tempo. Em qual tempo eu giro? Em qual tempo eu Sim. dou a pirueta? Sim. Exatamente. E O que é pirueta? pirueta é o que você gira, assim. É a dança que você gira. É isso. Eu não sei como é que é em inglês. Pirueta. Não sei. It's the dance where you're spinning on one foot. Isso. That one? Okay, Not yes. the dance. O passo de dança. Yeah, the movement spinning on it in a circle. Isso. I don't know how to say that in English either. Agora tem pergunta pra você. Você sabe quais são os sinônimos que a gente usa para tempo? Sinônimos. Eu acabei de falar um. Tá, então pode fazer a pergunta de novo? Quais são os sinônimos para
a palavra tempo? Bom, depende do caso, Não. né? Pode ser clima, por exemplo. Pode ser hora. Pode ser época, Pode ser época. pode ser pulsação, Pulsação, sim. temporada. É temporada de chuva, é período de chuva, é o tempo das chuvas. Na verdade, pode ser basicamente qualquer coisa, porque o tempo é uma coisa tão ampla. Período, fase, Fase. enfim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Você tem mais uma coisa para falar sobre o tempo, Alexia? Sim, escutem duas músicas. Uma é Oração ao Tempo, do Caetano Veloso, e O Tempo Não Para, do Cazuza. E mais um, Tempo Perdido, do... Não é Legião? Sim, Legião Urbana. Legião Urbana. Também tem uma versão do Thiago York, que ele toca no violão, que é bem bonito. Sim. Muito obrigado, gente. Obrigada. Tchau.